Falando sobre PUC, tudo aqui relacionado a fontes de alimentação. Fontes de alimentação. Sem essas fontes, o nosso aparelho celular não funciona, não é? Se tivermos uma falha no LDO, se tivermos uma falha no Boost, no Book, não é? Ele não funciona. E toda marca, seja iPhone ou Android, teremos essa família de conversores DC-DC. Então, por isso aí que é de suma importância nós estudarmos esses tipos de conversores, não é? Para podermos aí estar desenvolvendo habilidade para fazer medições, né? E entendimento, né? Existe na eletrônica, né? Principalmente na eletrônica moderna, né? Os conversores DC. Tá? O que vem a ser um conversor DC-DC, não é? Simplesmente a gente pega uma tensão contínua e transforma essa tensão contínua em outra tensão contínua. Existem conversores AC-DC, que vai transformar uma tensão alternada para uma tensão contínua. Existem conversores DC-AC, que vai transformar uma tensão contínua em uma tensão alternada. Ok? Existem conversores AD, que vai transformar o sinal analógico em um sinal digital. Nós temos os conversores DA, que vai transformar um sinal digital em um sinal analógico. Então nós temos aí diversas famílias de conversores de tensão. Tá? E uma comumente usada em smartphones, né, e na eletrônica moderna é esse cara aqui, né, conversores DC-DC. Qual a necessidade que nós temos, né, de utilizar conversores DC-DC na eletrônica, né? E principalmente aí na eletrônica embarcada e principalmente aí nos smartphones, né? Qual é essa necessidade? Supondo não, né? Claro, né? Nós temos aí sempre nos smartphones a entrada da bateria, né? Então nós temos a bateriazinha do smartphone, né? Que ela geralmente aí ela é uma tensão de 3.8 volts, tá? E dentro do celular, dentro da placa do celular, do smartphone, né, nós pegamos essa tensão de 3.8 e transformamos em diversas outras tensões para alimentar outros circuitos. Por quê? Nem todo circuito é alimentado por 3.8 volts. Né? Nós temos circuitos alimentados por 0,7 volts, né, 0,9 volts, nós temos aí 1,1 volts, 1,2 volts, 1,8 volts, né? 20 volts, 5,5 volts, menos 5,5 volts, ou seja, nós temos diversas tensões, tanto menores quanto maiores da sua entrada, né? Ah, tudo bem, então por que a gente vai usar esses conversores DC e por que tem que ser esses conversores Book? Por que tem que ser esses conversores Book? E não simplesmente um regulador de tensão comum. Regulador de tensão comum. De tensão. O que é um regulador de tensão? Né? Entra uma tensão, por exemplo, nós temos a família do 7805, tá? Que entra uma tensão até 12 volts nele e sai uma tensão de 5 volts. Tá? E o que é feito com esse restante dos 7 volts que sobra desses 12 volts, por exemplo? Né? Esse 7 volts que sobra, nesse regulador de tensão aqui, ele vai dissipar em forma de calor. Logo, consequentemente, esse LM aqui, 7805, ele esquenta muito, né? Então ele pode aí também, quando nós pegamos o datasheet, né? O que vem ser um datasheet? Datasheet é a folha de dados de um determinado componente, tá? Então, quando a gente verifica no seu datasheet lá, a gente vai ver que quanto mais calor o componente dissipar, principalmente esses reguladores de tensão linear, tá? Ele vai perder em desempenho, ele não vai conseguir entregar a corrente, né, e a tensão para a carga conforme a necessidade. Você imagina esses reguladores de tensão, né? Então vamos supor, né, que se a gente aplica uma tensão de 12 volts nesse LM
e sai 5 volts, nós temos 7 volts, né? Então, se nós usarmos aí 7 volts, vamos aplicar aí a fórmula da potência, né? Potência é igual a E vezes I. Então, nós vamos ter a potência vai ser igual a 7 vezes, vamos supor, esse 7805 ele fornece no máximo 1 ampere. No máximo 1 ampere. Então, eu vou ter ali 1 ampere. Né? Então, minha potência dissipada nesse circuito integrado aqui vai ser de 7 watts de potência, né? 7 watts de potência. É muita coisa para um componente eletrônico. Isso a linha manejando uma corrente de 1 ampere. Imagine você entrando com uma tensão de 3,8 volts, não é? Você transformando 3,8 volts para 0,9 volts, correto? Então vai sobrar quanto, né? A gente vai tirar aqui quanto que sobra e tal, né? Vai ser aí na casa de 2,9, né? 2,9 volts vai sobrar. Vamos supor que essa linha maneja aí uma corrente de... vamos pegar uma linha de book, uma linha de GPU, né? Vamos supor que ela maneja aí 6 volts, 6 amperes, 6 amperes, né? Então a gente vai ter a potência dissipada, só a gente multiplicar 2,9 por 6, né? Quanto que a gente vai encontrar aí? Se a gente multiplicar 2,9 por 6, vamos pegar aí 2,9, multiplicar por 6, vamos achar uma potência de aproximadamente aí 17,4 watts de potência. Ou 17 watts é muita coisa, faz esquentar muito. Por isso que nós não usamos esses reguladores lineares, de tensão linear, aplicado aí aos smartphones, tá? A gente usa aí justamente os conversores Book, que ele tem um macete, né? E aí a estrutura interna, que o interesse, a função minha aqui não é explicar, mas não é função, né? Pode ser até a função, mas eu não tenho interesse em explicar internamente o funcionamento do conversor Book, né? Como é que ele faz. O que interessa para nós, técnicos de manutenção de smartphone, ou técnicos em manutenção de equipamentos eletrônicos, é justamente entender como que funciona, né? Se ele é um book, o que ele vai fazer? Qual a função do book, né? Então, basicamente, a gente vai entender como esse conversor book funciona e, obviamente, vamos conseguir aí, uma vez que a gente entende como ele funciona, a gente vai entender também quais são as possíveis falhas que podem ocasionar nesses conversores book, né? Então, interessante aí dos conversores Book, não só que nós temos aí a primeira família de conversores DC-DC, que nós vamos estudar, DC-DC que vamos estudar, vai ser justamente o Buck. As pessoas falam Book, né, mas aí pode ser também Buck, B-U-C-K, Buck. Então, sempre quando a gente tem um conversor DC-DC Book, tá? Nós vamos ter aqui o nosso V-in e nós vamos ter aqui o nosso V-out, que é a saída. Ou em alguns esquemáticos a gente vai encontrar assim, também, né? Aqui, tendo um datasheet também a gente pode encontrar assim, né? V-i e V-o. Né? Então, in de entrada, out de saída. Sempre no nosso conversor book, ele vai entrar uma tensão maior. Então, a tensão vai ser sempre maior e minha saída menor. Minha tensão sempre maior de entrada e minha saída sempre menor. Se aqui manejamos 3,8 volts, obrigatoriamente a nossa saída do book vai ter que ser menor do que a entrada. Não é? Então, vamos ter aqui, por exemplo, 1,1, 1,8, 0,9 volts, 0,7 volts. E todo book, se nós pegarmos os esquemas dos smartphones, estão para alimentar diretamente a CPU, ou o AP, que é o processador de aplicação. Por quê? Justamente, o book ele tem uma baixa tensão, a tensão dele é muito baixa, tá? E ele trabalha com correntes elevadas, né? Corrente elevada. E está sempre aí para alimentar a CPU, né, que é o processador de aplicação. Então, sempre o meu VIN, a minha entrada, vai ser sempre maior do que a minha saída. Não é? Vamos aqui abrir um esquemático qualquer. Deixa a gente abrir uma ferramenta aqui
e nos basearmos um esquema para que vocês compreendam aí, né, para que vocês compreendam o que a gente quer dizer, tá? A gente vai encontrar aí bastante, todos os esquemas aí a gente tem os books, né? Em toda a arquitetura a gente tem books e boosts aí, tá? E também nós temos aí os LDOs, que a gente vai trabalhar o LDO interno e externo também, tá? Todos eles são na família de reguladores de tensão, né? Então, para que a gente quer que esse dispositivo gere uma tensão menor na sua saída, né? Porque justamente nós temos diversos componentes que cada fabricante ele trabalha com uma entrada de tensão. Então a gente só tem uma fonte de energia, que é a bateria. Então, através da bateria é alimentado diversos outros circuitos, né? A gente vai precisar justamente, né, de outros níveis de tensão. Às vezes a gente não tem uma corrente, uma demanda, a gente não tem uma corrente lá na bateria que, por exemplo, a CPU precisa. Um exemplo aí é da linha de GPU, 7 A, né? A nossa bateria não fornece 7 A, então ela fornece aí 2, 3 amperes, mas a nossa bateria não fornece 7, então a gente vai ter aí um conversor DC-DC que ele vai cair a tensão dele, porém vai levar a corrente, né? Então ele vai transformar, ele vai amplificar a corrente no circuito, né? Através aí do fenômeno de indução. Então ele vai usar indutor, ele vai usar bobina para poder fazer, né? Todos os dois, tanto o book quanto o boost, ele faz aí o trabalho, né? Dependendo de como o MOSFET chaveador internamente está ligado, se está ligado em série, está ligado em paralelo, mas aí é arquitetura de conversores book e boost, né? Então a gente não precisa também chegar a esse nível de entendimento para fazer manutenção em celular, tá? A gente não precisa saber. O que interessa para a gente saber a entrada. Eu tenho um book, então toda vez que eu tenho um book, minha saída vai ser sempre menor que a minha entrada, tá? E como testar e como identificar no esquema esse tipo de equipamento, tá?